Antes de sair de viagem, o que é preciso fazer é um check-up na bicicleta, principalmente em busca de folgas ou desgastes que vão se pronunciar às vezes no meio da viagem, ainda mais se a viagem for longa, tá? Essa checagem, na verdade, você deveria fazer sempre, e ela se faz muito mais necessária quando a gente vai fazer uma viagem longa e ao mesmo tempo em lugares que nem sempre você vai ter muito socorro, ainda mais fazendo um cicloturismo autônomo, tá? Então a primeira coisa que nós temos que ir atrás são de folgas, principalmente folgas do cubo, folgas da caixa de direção, folga da corrente, que ela estica, e assim por diante, tá? Então a primeira coisa que você faz é o seguinte, é pegar na roda da bicicleta, ou levantada, ou você vira de ponta cabeça, e simplesmente faz isso aqui na bicicleta. Tá? Essa roda da frente aqui, ela tá com uma super folga, tá? O cubo, as bolinhas ali vão gastando, por mais que você aperte, tem uma hora que já não dá mais, você tem que trocar as bolinhas, tá? Então essa bicicleta aqui precisa de uma manutenção, essa roda da frente precisa de uma manutenção completa de cubo, abrir o cubo, trocar a bolinha, trocar a graxa. Isso é demorado, não dá para fazer, e principalmente fazer na trilha, nem pensar. O que se pode fazer na trilha, se for o caso, é apertar para evitar aumentar a folga de imediato, tá? Isso tem que fazer na roda da frente, tá? A mesma coisa que vale para a roda de trás. Essa da de trás não tem folga alguma, tá bom? A outra questão de folga é na caixa de direção. É a mesma coisa, aqui tem rolamentozinhos, tá? Essa folga aqui você testa no chão, tá? Você coloca a barca no chão, freia os dois freios aqui, e principalmente o da frente, e empurra a bicicleta para frente e para trás e vê se não aparece folga aqui. Uma maneira de sentir essa folga também é quando você está numa descida, tá? Você freia a bicicleta, por exemplo, da frente, ela começa a trepidar, aí a folga já está até grande, tá? A mesma coisa aqui, às vezes você tem que apertar, se caso você estiver no meio da trilha, senão você tem que abrir, ver se não tem desgaste, ou ver se tem umas arruelinhas que vão aqui, que elas são cônicas para pegar esse rolamento, essa arruelinha pode ter quebrado, tá? Mas geralmente quando quebra, a frente da bicicleta aqui começa a ter dentes, você começa a andar e começa a fazer algum crack. Mas é checar se não tem uma folga a mais aí, tá? A outra questão de folga, o pé de vela, a mesma coisa, você solta a corrente, deixa a corrente cair, né? Você tira ela fora aqui para ela não fazer pressão, tá? Então aí o pé de vela fica sozinho, você pega nos dois pés de vela de frente aqui e vê se não aparece nenhuma folga aqui dentro, tá? Mas o pé de vela sempre aguenta mais, mas se for selado, ele sempre vai aguentar mais, mas isso é uma maneira de ver, tá? Mas não esquece de tirar a corrente, senão a corrente pressiona aqui as coroas e aí a folga some. A mesma coisa acontece para o pedal, aquele pedal que é rolamentado. Você mexendo aqui, você vai ver se tem alguma folga no pedal, e se tiver, é preciso também trocar, tá? Ou refazer aqui, abrir o pedal e ver esse problema aqui, que às vezes o pedal quebra no meio do caminho, aí você vai ficar rosnando, ele trava, ele perde esse movimento, principalmente se algum rolamento aqui dentro quebrar de vez, tá? Aí ele vai travar, e aí complica bastante, tá bom? E a corrente, tá? A corrente tem a vida útil pelo quanto ela vai esticando, tá? Então tem os medidores de meia vida e vida inteira da corrente, então você vai simplesmente colocar aqui, passou já meia vida, essa corrente já foi, tá? E passou a vida inteira, então essa corrente aqui também já era, tá? Ela acabou de vir numa viagem, ela precisa ser trocada. O que acontece? Não é que a corrente vai estourar, o que acontece é que ela já esticou mais de 5 milímetros por 100 elos, ela geralmente tem quase 120 elos, aqui 116, 120, ela já esticou mais de 5 milímetros, então se eu fizer uma outra viagem agora de 400 km com ela, eu estou esticando mais 400 para frente do que ela deveria ficar. E essa folga faz com que ela pegue errado no cassete, aqui nas coroas do cassete ou na coroa da frente, e vai diminuindo a vida útil do cassete. Então isso tem que ser visto também. E aí você dá uma checada, vê se aqui não tem nada
soltando, obviamente é só checar folgas para cima e para baixo. E para finalizar, obviamente, a pastilha. Se a pastilha já estiver no fim de vida, você já troca já. Se ela estiver no meio, dependendo da quilometragem que você tem para frente, você leva só uma extra, que de qualquer forma tem que levar. E aí talvez você troque no meio do caminho. Uma outra checagem que é bem fundamental é o seguinte, é o aro. Você não pode sair de casa com o aro já gasto. Você pode levar corrente extra, pode levar várias coisas extra aqui, raio, mas aro ninguém vai levar, tá? Porque obviamente é um trambolho levar um aro na bicicleta que não seja na roda rodando. Então o que acontece? Se o aro abrir, a viagem literalmente acaba, não tem cor. Quando o aro abre, aquele abre que nem lata de sardinha, isso aqui vem para cá, trava aqui na frente e aí para de rodar, tá? Quem abre aro pouquinho aqui é muita sorte, tá? Ainda mais por causa da pressão, porque a gente coloca uma pressão legal, porque vai estar com carga, então quando abre para valer, tá? Então é uma maneira de checar se o aro está na vida útil ou não, ou você usa esses aros que tem o friso, tá? E aí você sabe, quando o friso sumiu, você tem que trocar o aro, ou você vê aqui, pega uma régua, alguma coisa, que você colocando de lado aqui, e observando por cima, você vê se o aro não está cavado. Se ele tiver com alguma coisa cavadinha, se passar que seja uma unha entre a régua e o aro, é melhor trocar o aro antes de sair de uma viagem longa. A chance de você ter problema é grande, tá? Então essa é a checagem básica para você evitar problemas no meio do caminho. Tá? Checar folgas, folga geral, se houver folga aqui no aro, se houver folga na corrente, tá? Se houver folga no cubo, na caixa de direção. Fazendo isso você garante uma viagem mais tranquila, tá bom?